Bom, gente, hoje é um dia muito especial para a gente, né? Quase uma estreia do nosso Pet Dialoga, né? Praticamente. E o Pet Dialoga ele foi pensado com a finalidade de desenvolver diálogos, né? Promover diálogos de assuntos pertinentes da atualidade. E estamos muito ansiosos para os nossos futuros encontros, né? E a gente pensou como um primeiro encontro, um tema, né? Bastante interessante, o que fazer, né? O que fazer depois desse universo, né? Que é a Unilab. Então a gente escolheu alguns participantes e convidados, né? O primeiro convidado, que seria o Anderson, ele não vai poder participar porque ele teve um probleminha pessoal, né? E ele não vai poder participar, mas ele sugeriu outra aluna que também é doutoranda e ela vai fazer essa experiência, né? Então, o Anderson ele não vai estar conosco hoje. Mas a Janete ela vai fazer uma introdução do que é o PET Dialoga, né? E também falar dessa bagagem que ela tem dentro da universidade, né? E também porque já foi uma aluna, já foi universitária e hoje é uma professora, né? Então, por favor, Janete. Então, como a Mariana, né, apresentou, é um dia muito feliz para a gente, né, esse dia que a gente abre esse portal, que é esse projeto que a gente inventou juntas, né, dentro do grupo do PET, e que tem a finalidade também de atender um pouco às demandas da comunidade acadêmica. Então, já quero de antemão dizer para vocês que se vocês tiverem alguma ideia de algum outro tema que a gente pode estar abordando, vocês podem ir colocando aqui no chat, que a gente, com o tempo, vai tentar programar, tentar planejar, né? A ideia é que sejam encontros mensais do PET Dialoga, né? E encontros de duração de 2 horas e meia no máximo. Então, hoje, a pergunta que vem para a gente é concluinte, e agora? Né? Então, eu costumo falar em sala de aula, eu sou professora Janete, sou professora da pedagogia da Unilab e estou coordenando o PET de Humanidades e Letras. O PET ele é um programa de educação tutorial que, inclusive, vai abrir seleção agora para um bolsista de letras. Aproveito e já anuncio para vocês, os interessados, essa semana ou na outra deve estar saindo o edital. E então, assim, eu costumo dizer em sala de aula que é um desafio. Quando você está no ensino médio, você fica naquela ansiedade, aspas, né, naquela pergunta, né? E agora, estou terminando um ciclo que é o ensino médio, né? Vou para a universidade, vou trabalhar, vou constituir família, quer dizer, qual vai ser a cena do próximo capítulo, né? E aí fica aquela pergunta, né, reverberando em você, e aquela expectativa, de certa maneira, aquela cobrança social, né, da família, ou da sociedade, ou dos colegas, né, quer dizer, o vir a ser, né, e aí depois disso, quando a gente consegue entrar na universidade, é aquela alegria, uau, né, e aí eu costumo dizer, difícil não é entrar na universidade, difícil é sair dela, né, porque aí quando chega a época do TCC, a quantidade de trabalhos, né, você conseguir permanecer no curso, você conseguir ter êxito, né, ser aprovada nas componentes curriculares, então tudo isso são desafios que a gente vai enfrentando dia após dia. E aí, terminar o curso, abre de novo aquele portal, que pode ser portal, pode ser um buraco negro, pode ser, não sei, para alguns, né, cada um tem uma simbologia que vai trazer, mas o fato é a pergunta, e agora? Né? Então, a gente, por exemplo, é uma universidade internacional, e aí vem aquela pergunta, vou voltar para casa? Né? Ou às vezes eu tive que sair da minha casa, a gente tem alunos de Capistrano, tem alunos de Maracanaú, tem alunos de Pentecoste, e aí, quer dizer, terminei o curso, vou voltar para Pentecoste? Vou migrar para Fortaleza, que é onde pode ter emprego? Né? Vou fazer uma pós-graduação em outro estado? Né? Não, daqui eu não volto mais para casa, daqui eu vou seguir o caminho. Volto para a África, né, que é o caminho que o Marco vai falar daqui a pouco. Né? Que ele veio de Angola, cursou, né, bacharelado e licenciatura, e depois voltou para lá e está trabalhando lá no país dele de origem. Então, a ideia dessa roda de conversa hoje, a gente vai conversar com 3 colegas que vão falar sobre as trajetórias dele pós-Unilab, né, principalmente trazendo os desafios que foram enfrentados, seja no âmbito da família, porque é um desafio também, às vezes a família tem a expectativa que a gente volte para casa, às vezes não,
né? Às vezes tem alguma situação familiar que exige que a gente volte para casa, outros não. Às vezes a gente tem caminhos que são diferentes. Por exemplo, eu, durante a minha graduação, eu trabalhei 5 anos numa empresa gráfica familiar. E eu só consegui ir para a docência, que era o meu projeto de vida pessoal, depois da minha graduação. Então, eu precisei cumprir com a jornada de 5 anos, numa outra área, né, para depois conseguir romper com essa área e conseguir me firmar, ou começar a me firmar na área da docência. Né? Então, tem caminhos que às vezes a gente não sabe para onde é que eles estão levando a gente, e a gente tem que seguir, né, confiante de que a gente vai chegar aonde a gente quer estar. Né? E aí, um outro depoimento que eu acho que é legal trazer para vocês é que, assim, na minha adolescência, na minha infância, os professores normalmente têm aquela imagem, né, de dar aula para as crianças, né, de dar aula para as bonecas. E eu já vinha um insight de dar aula para as crianças, né? Só que quando eu comecei a dar aula, eu já comecei a dar aula no ensino superior, e a minha graduação é em letras, a minha graduação inicial. Então eu comecei a trabalhar com política educacional. E passei 12 anos da minha vida trabalhando com política educacional. Né? E aí trabalhei 12 anos na universidade, na UES, 10 anos na UES. Quando eu migrei da UES para a Unilab, foi quando eu comecei a trabalhar na área de arte e cultura, e depois de 3 anos foi que eu fui trabalhar na área de educação infantil, que é o que eu sempre sonhei. Né? Então, assim, mas eu tinha esquecido desse sonho, eu nem me lembrava que eu queria trabalhar com educação infantil. Depois, no meio do caminho, foi que eu fui conectando os fios, né, e fui percebendo, né, o caminho que eu trilhei para estar onde eu estou hoje. Então, eu estou trazendo isso porque, assim, concluinte, e agora? E agora eu estou como se eu estivesse num rio e eu tenho vários afluentes, né? E dizer para vocês que, independente do afluente que vocês seguirem, todos vamos chegar no mar. Né? Todo rio deságua no mar. Então, aquele lugar que é para a gente estar no campo profissional, no campo pessoal, né? Na seara cultural, a gente vai chegar. Né? Porque a gente pode até pegar um caminho mais longo, ou um caminho mais curto, mas, enfim, o caminho se faz caminhando. Né? Então, fica a dica. Primeiro, fica em casa, né? Se cuida, cuidando da gente que a gente cuida do outro, nesse contexto de pandemia que a gente está, e confiança. Confiança no universo, confiança nas suas escolhas, que elas vão te levar para o oceano, né? Então, vai navegando dentro do fluxo do rio. Às vezes a gente navega contra a corrente, a gente precisa estar atento. Eu já naveguei várias vezes contra a corrente. E aí é um esforço muito maior. Então, se a gente estiver atento, a gente consegue seguir o fluxo e chegar no mar e se encontrar lá entre as jangadas. Então, assim, dou as boas-vindas, né, para todos e para todas. Muito feliz dessa abertura e da presença de vocês, porque é isso que justifica a nossa atividade, é a presença de vocês. Né? Coloquem aí no chat se tiverem alguns temas, algumas perguntas, tanto sobre esse tema, mas também sobre outras questões que vocês acham que é importante que a gente dialogue, porque o PET está aberto para dialogar com toda a comunidade acadêmica. Boa tarde para nós, eu não vou ficar a tarde toda, que eu tenho outro compromisso, mas estamos juntos de coração. Obrigada, Janete. Bom, como a Janete falou, né, o PET Dialoga ele tem esse intuito de instigar o senso crítico dos convidados, dos participantes. Né? A gente pensou no modelo de sempre convidar uma pessoa de fora ou de dentro da Unilab, e ele foi pensado e planejado e idealizado com muito afeto, com muito senso crítico também, porque a gente está aqui para falar sobre essas questões pertinentes, né? Principalmente pensando no contexto pandêmico. E agora, para a gente que está na graduação, vai ser mais complicado ainda. A gente não sabe nem o dia de amanhã sobre as nossas aulas, né? E agora, né? O que, é que vai ser de nós? Então, por isso que a gente trouxe 3 convidados com perspectivas diferentes, né? Que traçaram futuros diferentes, né? E vão traçando, né? Como o nosso primeiro convidado, Marco, ele voltou para o país. A Isley está em sala de aula, né, está trabalhando. Então, eu acho que a gente também tem a intenção de incentivar vocês, né, assim como também talvez trazer vocês para o PET, né, não sei, mas a gente quer incentivar, né, trazendo outras visões, outras perspectivas para vocês irem idealizando o futuro de vocês, né? Então, primeiramente é isso, eu vou passar a fala
pro Marcos, porque ele vai falar da experiência dele antes da Unilab, na Unilab e o pós-Unilab, né? Então, gente, desculpa, eu não me apresentei, mas eu sou Mariana, eu sou da Letras, né? E sou bolsista do PET-HL, tá? Desculpa por não ter me apresentado. Marco, é com você. Olá, olá, pessoal. Deixa eu apresentar aqui o Marco. Apresenta, professora. Marco, tu te apresenta ou te apresento? Não, tanto faz, a professora pode apresentar. Então, se apresente. Não, o Marco é meu amigo, né, que me recebeu em Angola. Eu acho que a primeira coisa é essa. É dizer que eu tenho uma gratidão enorme por eu poder, né, como brasileira, ter pisado nesse território e ter me sentido em casa. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que o Marco não é só um ex-aluno da Unilab, mas é um amigo irmão, né, e que também está de braços abertos a nos receber, né, em Angola. Então, o Marco, ele é graduado, bacharel em Humanidades, né, e licenciado em Sociologia. É isso, Marco. E está trabalhando hoje no governo de Angola, né, tem experiência, ele vai falar um pouquinho da trajetória dele, né, e nessa trajetória a gente vai conhecer um pouquinho mais do currículo dele. Né, mas desde já, Marco, nossa gratidão, enquanto PET, enquanto Unilab, né, pela sua trajetória e pela sua contribuição agora em poder estar nos relatando essa sua experiência. Tá bom, obrigada. Boa tarde aí para vocês, né? Aqui já são 28 da noite, né? Boa noite, aí boa tarde. Um pouquinho daquilo que é a minha trajetória, né? Tipo, trazendo a realidade daqui da Angola, né? Terminei o ensino médio, como falamos aí, né? O ensino médio 2010, mais ou menos, né? Comecei aqui a fazer a universidade. Estava no curso de Direito, onde fiz 2 semestres do curso de Direito, mas por alguma coisa não tinha encontrado aquela identificação pura. Então, aí migrei para o curso de Psicologia. Estava no curso de Psicologia, mas eu estava a preparar a minha viagem para ir para Portugal, para estudar em Portugal, na Universidade de Coimbra. Só que aconteceram aí uns imprevistos. Depois de eu ter tratado tudo, a embaixada decidiu não dar visto. Aí eu fiquei tipo, fogo, de rastos, tipo, perdi a oportunidade de me formar. Aquele ano já tinha meio que anulado o ano letivo. E de repente eu assisti, não sei também o que é que me deu, porque eu não era muito de VTV, não sou muito de VTV. Eu assisti o noticiário da TV, passou em letras bem pequeninas a publicidade da que a Embaixada do Brasil estava com vagas abertas para as bolsas da Unilab. Vendo isso, fui logo a correr para a embaixada, saber o que era preciso, o que era necessário. Muito bem recebido pela doutora Honorine, que é a responsável lá do setor estudantil. Hoje, muito minha amiga, a senhora, muito prestativa ela. Nos deu a explicação do que era necessário, o que a gente tinha de fazer para se inscrever. E aí todos os documentos, recolhi os documentos e fiz a inscrição, e graças a Deus deu certo, fui para a Unilab começar a fazer Humanidades, né, que é a primeira parte do curso, porque sempre foi dividida em dois. Primeiro a graduação, né, depois podes fazer, na verdade, nós tínhamos a ideia que era uma especialização, mas é uma outra licenciatura. Aqui em Angola, os diplomas eu tive o reconhecimento de 2 licenciaturas, então uma licenciatura em Humanidades e outra licenciatura em Sociologia, porque aqui em Angola nós não temos essa diferença de graduação e licenciatura, tudo é licenciatura. Não tem essa coisa de licenciatura é apenas para lecionar e graduação é para pesquisas e etc. Não temos essa diferença. Então, nós temos aqui as escolas de
formação de professores, mas não tem essa diferença também. É tudo misturado, tudo é licenciado. Então, quando nós voltamos aqui para Angola, o grau que recebemos era o grau de licenciado, os 2 graus de licenciatura. Então, estando aí, comecei a fazer, encontramos uma greve terrível, tipo de 3 meses, e nós não estávamos acostumados a ver greves assim tão longas. 2012, isso em 2012 que chegamos em Redenção, foi aquele choque de Redenção. Redenção era horrível. Para nós que estamos a vir da capital tipo, do país, né, muitos brasileiros tinham aquela visão de que a África era mata. Já me perguntaram se aqui tinha sítio para fazer compra, se nós comprávamos roupa onde, se andar. Essas coisas que todo mundo já sabe, né? Que até parece clichê, mas são reais. E a Redenção era horrível, era chão de calçada, era aquela coisa. Eu sempre fui muito vaidoso, então sempre gostei muito de tênis. E eu ficava com aquela coisa, os tênis estragavam todos por causa das calçadas. E as casas eram, sei lá, sem condições nenhuma. Então, tipo, chegamos aí com essas condições, aquilo foi um susto. Tipo, nós que estamos a vir da capital, estamos habituados a andar de carro, estamos habituados com ar-condicionado, estamos habituados tipo, com casas bem construídas, tipo, mosaicadas, e chegar assim naquela realidade, foi preciso ter coragem, foi preciso ter foco e ter propósito, né? Porque muita gente desistiu, tem muita gente que voltou porque não gostou das condições e pediu para os pais para saírem. Tem estudantes que foram para a Rússia, outros foram para Portugal e foram migrando porque não haviam. Então, mas nós ficamos aí, aguentamos redenção e as coisas foram mudando aos poucos, né? Apesar da greve, as coisas foram melhorando, foram tipo mais serviços, supermercados, depois a abolição também começou a abrir mais serviços aí no parque do supermercado da abolição, aqueles serviços aí da Vila do Shopping e etc. E a Redenção foi melhorando aos poucos, né? Mais estudantes a vir, enquanto maior o número de estudantes havia mais interação e foi um momento de muito aprendizado, pelo menos para mim, né, que tive também a oportunidade de namorar uma menina santomense, essa troca de experiência e não só amigos de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, de Moçambique, foi um brasileiro, foi um momento de grande aprendizado que hoje eu carrego e eu dou graças a Deus tipo, e agradeço muito a minha mãe por me ter dado a oportunidade de viver esse momento e ter esse aprendizado aí numa cidade como Redenção que nos ensinou muito, né? E eu aprendi, eu hoje sinto muitas saudades de Redenção, apesar de não estar no princípio, mas hoje eu já sinto saudades da cidade. Tipo, a vida acadêmica foi perfeita, professores incríveis. Tive a oportunidade de conhecer autores terríveis como Benedict Anderson, ver pessoalmente autores assim que tu só vias nos livros e que são clássicos da academia, o Edgar Morin e etc. Então, tive essa oportunidade em congressos e palestras que nós, simpósios que ia assistir. Então, foi uma oportunidade. Eu tive, como é que eu diria? Eu tive a oportunidade de viver essa realidade, essa experiência como estudante estrangeiro. A nossa academia é muito fraca. A academia angolana é muito fraca, está cheia de debilidades. Tem muitas debilidades a academia angolana, mas tem vindo a melhorar aos poucos. Então, chegar aí e vivenciar essa academia forte que eram os professores da Unilab, os professores da Unilab são extremamente preparados. Então,
uma realidade que muito me agradou. Saindo de humanidades, teve aquela formatura, fizemos amigos, fomos para a sociologia, que foi um momento ainda melhor. Já estava acostumado com a realidade, né, do Brasil e dos professores daí, o formato do ensino e propriamente da metodologia de estudo. Então aquilo foi já mais fácil, tipo, foi mais fácil. Eu não lembro de nenhuma vez eu ter ido à AF ou a recurso ou exame. Só reprovei uma vez, né? Tive uma negativa uma vez, mas eu acho que foi malandragem do professor, porque o meu colega do grupo esqueceu-se de tipo, mandou o trabalho, era para enviarmos um trabalho online, e o meu colega se esqueceu do horário e mandou, acho que 30 minutos depois, o professor não aceitou e reprovou a equipe, éramos três. Eu, um guinense, o Tamilton e uma menina brasileira, Giovana. Reprovou-nos o grupo, foi a única vez que eu tive assim uma reprovação, mas depois fizemos a disciplina e passamos de boa. Durante as duas licenciaturas, né, a graduação e a licenciatura, tipo, sempre fui um ótimo aluno, um ótimo estudante. E aí passou, essa foi basicamente, né, de uma maneira assim mais genérica, a minha trajetória dentro da academia brasileira, dentro da Unilab, né? E ao sair da Unilab, sair daí do Brasil, acho que em meados de 2018, mais ou menos, passei uma temporada no Rio de Janeiro, lá fazer umas formações básicas, alguns cursos, e tive a oportunidade de fazer um mestrado no Rio Grande do Sul, acho que é isso, Florianópolis, deve ser Rio Grande do Sul, não tenho bem a certeza. Mas falei com os meus pais, e perguntei sobre a oportunidade, o que é que eles achavam e etc. Como já estava aí há praticamente quase 7 anos e não tinha nenhuma experiência de trabalho, não sabia nada, nunca tinha antes trabalhado na vida e etc. Eles acharam melhor eu voltar, né, passar uma temporada aqui, passar um tempo a lidar com o mercado de trabalho, ver como é que funciona, meio que se estabilizar numa área e depois eu ver aonde, porque nós temos uma diferença muito grande, eu não sei se isso também acontece no Brasil. Tu às vezes te formas em psicologia, mas não trabalhas em psicologia. Às vezes tu fazes administração pública e não trabalhas em administração pública, vais trabalhar com outra coisa que não tem nada a ver. Então, aqui também tem muito isso, porque por isso é que muitas das vezes tu és formado em secretariado executivo, mas trabalhas com recursos humanos. Então, és formado em psicologia, mas trabalhas com secretariado. Então, tem essas diferenças. Então, é bom tu vires para aqui, te colocas em um certo lugar, né, uma certa vaga. A partir da vaga em que tu estiveres a trabalhar, tu já consegues ver basicamente que especialização ou em que área tu vais fazer o teu mestrado ou o teu doutorado. Agora, se o teu foco for a academia, eu acho que é normal que tu, ou é mais viável que tu possas fazer a vida acadêmica direta e depois voltares, né? Se bem que vão pedir também experiência, pedem experiência aqui, vão pedir experiência no mercado de trabalho nessa área, mas tipo, é mais viável que tu te formes, né, numa determinada área em que tu estejas já a atuar. Então, conversaram comigo sobre isso. Eu cancelei o mestrado, falei com o orientador, era para fazer na Universidade Federal, lá no mestrado em Sociologia Política, que é a minha área de especialização.
Voltei para Angola, comecei a trabalhar, tipo, voltei para Angola, nem sequer fiquei parado, não me deixaram nem sequer ficar parado 2 semanas, nem descansei, praticamente não consegui descansar. Surgiu uma oportunidade de ter um projeto muito bonito, em que era tipo, nós aqui nós temos governos provinciais, aí são federais, né? Tipo, o governo federal, o governo provincial, tem o governo estadual e o governo municipal. Nesse caso aqui seria o governo estadual, né? O governador Camilo Santana. Aqui na altura era um outro governador. Eles tinham um projeto que tinha como foco retirar todas as crianças, né, meninos de rua, as crianças em situações de rua, da rua e colocar em centros de reeducação, centros de crianças em situação de abandono e etc. Era um projeto do governo provincial e do Ministério do Interior. Me convidaram para coordenar esse projeto, né, na vice-governadora para a área social e política. Tinha acabado de chegar, quase que não tinha experiência nenhuma, mas disseram, lá, tudo bem, não tem ninguém que vai fazer isso, então você vem ficar aqui. Oh, fiquei assim, tipo, com aquele medo de principiante, não sabia ainda lidar com a situação. Eram muitas crianças, tipo, de rua, em que eu tinha que ver centros para lhes colocar, tinha que procurar os familiares, saber o porquê que essas crianças estavam na rua, se os familiares não tinham condições, se tinham condições, visita nas casas dessas crianças. Era, era muito, mas muito, muito, muito bonito o projeto, mas não criou pernas para andar, porque não tinha financiamento, depois cortaram o financiamento e ficou sem dinheiro, os centros também eram poucos, então começamos a ter uma certa dificuldade e depois não estavam a me pagar, era tipo, você vai fazer esse trabalho, mas de momento ainda não temos como pagar, espera, temos muitas essas coisas aqui, espera ainda, etc. Depois de um ou 2 meses vieram com algum incentivo, meteram alguma coisita na minha conta e etc. Tipo, era um projeto bonito, mas nós somos jovens, precisamos vestir, precisamos comer, precisamos sair. Então, aquele estímulo, né? Aquela coisa assim, é necessário também valorizar o esforço. Por quê? Porque eu tinha hora de entrar e praticamente não tinha hora de sair. Era tanto trabalho que às vezes eu entrava 8 da manhã, só voltava para casa às 11 da noite. Então, tipo, era muito esforçado, né? Era muito esforçado. Não tinha também aquele incentivo financeiro. O projeto terminou. Fiquei em casa 4 dias. 4 dias mesmo, só em casa. 4 dias. Me ligaram num outro centro, a dizer que eu precisava comparecer e etc. Que é o maior centro de acolhimento de crianças de rua. É o Lar Cuzola. Ligaram-me para desse centro, fui para lá, para o centro, apresentei-me, disseram-me que eu tinha um trabalho, que precisavam do meu suporte e etc. Epa, vamos abraçar, não estamos a fazer mesmo nada. Saindo da universidade, você precisa ganhar experiência e ganhar meio que esse craquejo na vida e no mercado. Entrei no lar. Fiquei lá onde eu prestava o serviço de que fazia o que conversava com as crianças, tentava saber futuro, previsões, necessidades, o que é que eles gostariam de ser, eles davam meio que o suporte moral e social, né? Pegava um pouco daquilo que é a sociologia, um pouco que é a sociologia, aquilo que é a vida normal. David, e para finalizar, saindo do Largo Zola, fui dar aulas numa universidade. Dei aulas numa universidade durante um período onde eu convidei a professora Janete, quando ela esteve cá, para umas atividades, para uma aula
Tipo, os alunos amaram a professora Janete, tipo, aula de metodologia. Depois de um tempo, decidi descansar, porque eu, desde que voltei do Brasil, não descansei de maneira nenhuma. Descansei acho que mais ou menos uns 6 meses, que eu fiquei mesmo sem fazer nada. 6 ou 7 meses por aí. Depois desses 7 meses, comecei a trabalhar para o governo. Né? Entrei no Ministério da Cultura, na altura, era consultor da ministra, né, da Cultura, trabalhávamos juntos. Houve uma mudança do governo, na estrutura do governo, juntaram um monte de ministérios. O meu ministério foi juntado com o Ministério do Turismo e do Ambiente. A minha chefe, que era a ministra, passa a ser secretária de Estado. Aí nós vamos juntos, ela me faz através do convite, porque trabalhamos em comissão de serviço, e ela me nomeia como secretário dela, né, mas para a área cultural. Então, eu nesse momento estou basicamente no Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, sou secretário da Secretaria de Estado para a Cultura. Então, trabalhamos nesse sentido, basicamente com coisas ligadas ao poder tradicional, religião, músicos, arte. Basicamente isso. Essa foi basicamente a minha trajetória desde que saí da Unilab. Então, tipo, para qualquer pergunta, qualquer colocação, qualquer comentário, nós estamos aqui para responder. Vamos ficar aqui mais um bocadinho, trocar experiências e etc. Essa foi basicamente a minha trajetória do pós-universidade. Então, estamos aqui para qualquer dúvida. Obrigada, Marcos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês guardem, tá? Que a gente vai abrir um tempinho no final. Bom, como eu falei, eu não sei se todos já estavam na sala, o nosso convidado Anderson Costa, ele não pôde participar, né? Ele vinha trazer essa perspectiva de especialização mesmo, né? Ele é doutorando, mas ele teve um probleminha de saúde e não vai poder participar. Mas sugeriu uma colega, Honorata Dias, e eu vou apresentar ela, né? Ela é doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, UFC, bacharel em Humanidades pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, licenciatura em Sociologia, especialização em Política de Igualdade Racial no Ambiente Escolar, especialização em Gestão em Saúde, ambas pela Unilab, membro de Grupo Interdisciplinar de Estudos, Pesquisas e Intervenções em Psicologia Social Crítica, pela UFC, membro de Laboratório de Estudos dos Processos Psicológicos e Sociais, pela Universidade Federal da Bahia, atuou como bolsista de extensão do projeto Pétalas do Lácio, Interculturalidade e Descolonização do Saber, ProEx Unilab. Tem experiência na área de Humanidades, Psicologia Social, com ênfase nos temas relacionados às políticas de identidade, raça, gênero e educação. Seja muito bem-vindo, Honorata Dias. E você está aí? Está me ouvindo? Honorata? Pronto, querido, eu passo a fala agora para você, tá? Então, gente. 20 minutinhos. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que a minha internet não tá boa. Tá ótimo. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Os demais eu acredito que sim. Certo. Tá bom. Agora que eu estou vendo aqui que a minha internet estava caindo direto. Então, eu ouvi a última parte da apresentação, né? Eu queria só agradecer, né, o convite e agradecer também, principalmente por esse momento, né, que a gente está, né, nesse lugar. E o Marco, eu estou vendo o Marco aí, um colega meu, que a gente chegou junto, né, em 2012, na universidade, ouvindo a trajetória dele, que é muito legal, assim, vendo ele saindo daqui do Unilab,
voltando para Angola, trabalhando já, né? Vários trabalhos pelo visto, né? Eu peguei a última parte, mas dá para ver que fez um belo trabalho lá, um caminho longo também. Foram 5 anos e poucos, mais ou menos, né, Marcos? Que a gente ficou na graduação do lado. Pois me falaram mais ou menos, para explicar mais ou menos como foi a minha trajetória nesses 5 anos e pouco. 5 anos e pouco, era para ser 5 anos, mas foi passando um pouquinho por conta dos ajustes, né? Éramos primeiros, que era a primeira turma de humanidades, primeira turma também de sociologia, porque a gente foi para a terminalidade de sociologia. E aí a gente acabou ficando um pouquinho mais também na universidade. E foram 5 anos de muito aprendizado, né? Principalmente quando se trata da questão de a gente participar, não só da sala de aula, mas participar também dos grupos de pesquisa, né? Participar como bolsista. Quando eu cheguei, a gente chegou em 2012, em 2013, eu acho que eu já falei algumas vezes sobre isso, né? Dessa bolsa que eu tive com a Janete. Não sei se a professora Janete está aqui. É um trabalho que a gente fez em conjunto, né, com a bolsa que eu tive, eu acho que foi mais ou menos 1 ano nessa bolsa, que é Pétala Julácio, Interculturalidade e Descolonização do Saber. E eu comecei a trabalhar com ela, né, aprendendo também, porque era muito novo também, tudo para mim. E a gente desenvolveu, né, novos trabalhos que ajudou muito na construção do meu TCC. E eu lembro que nesse ano a gente teve umas disciplinas com ela, né, a Janete, e com o professor Maurílio, que eu lembro que a gente juntou lá na sala, eram, não sei, parece mais ou menos 40 alunos, e a gente dividiu a sala para saber mais ou menos, para tentar, porque a gente trabalhava com a Lei 2139, essa lei que obriga o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas. E a gente queria saber mais ou menos como estava sendo essa implementação, né, nas escolas. E dividimos, né, no grupo inteiro, numa sala inteira, dividimos em 7 grupos que a gente foi para a escola, né, tentar saber mais ou menos como estava sendo a implementação dessa lei. E dali a gente voltou, né, eu acho que foram também vários trabalhos feitos, né, nas escolas com relação à lei. Nós voltamos para a Unilab, o que encontramos, na verdade, foi a questão mesmo da falta de formação dos professores na área. A colega estava apresentando, aí falando da especialização que eu fiz, né, que é Políticas de Igualdade Racial no ambiente escolar. Durante a graduação, durante o BHU, que eu estava defendendo, uma das coordenadoras, e ela comentou sobre esse curso, né, que falou, a gente vai abrir uma especialização sobre a Lei de 2139, você já está trabalhando com isso? Aí eu falei, professora, sim, mas como eu já estava saindo de graduação, né, já estava saindo com o BHU, já podia fazer essa especialização. Então eu falei, professora, eu quero fazer essa especialização. Aí ela falou, tá bom, ok, eu fui lá atrás, né, depois do BHU, eu fui lá atrás, né, e participei da seleção, passei e entrei. Na altura tinha, eu acho que praticamente, tinha eu, né, eu acho que a Samara já estava trabalhando como professora, tinha praticamente só tinha eu de aluna, assim, no curso, porque o curso era voltado para os professores de maciço, para entender mais ou menos, para ganharem, né, mais ou menos, eu posso dizer assim, o conhecimento sobre a letra da lei, porque não estava sendo muito trabalhado. Isso foi em 2013. Então, já tinha praticamente 10 anos de implementação dessa lei, nacionalmente, no Brasil, porque foi uma lei que foi implementada lá em 2003. E em 2013 já estava com 10 anos e praticamente não estava acontecendo muita coisa nas escolas. Então, foi aberto esse curso e eu fui entrando também, fui fazendo com os colegas, aí eu estava fazendo sociologia também, mas quando terminou a especialização, que era 1 ano e meio, ainda continuei em sociologia, que sociologia também eu fiz um trabalho de conclusão do curso, que foi voltado aos professores, porque na altura, né, a gente falava muito da questão
do ensino de sociologia nas escolas. A minha terminalidade foi em sociologia, gente. E aí, o ensino de sociologia, que na verdade, a gente chegava nas escolas, tem hora que a sociologia é obrigatória e tem hora que não é mais. Então, eu queria saber como é que estava sendo a visão dos professores, né, sobre esse curso, né? E aí eu falei, não, vou trabalhar com ele, porque eu já trabalhava, na verdade, com questão da identidade, então, dessa vez não vai ser com os alunos, mas com os professores. E eu fui fazendo pesquisas aí na escola, e uma das perguntas, assim, que eu fiz para os professores, que virou até o título da minha dissertação, que eu também, eu acho que numa palestra, eu acho que eu falei também disso, que é sobre, eu perguntei assim para o professor, o que é ensinar sociologia para você? Aí ele me respondeu assim, ensinar sociologia para mim não é só ensinar, é resgatar vidas. Aí eu vi aquilo, eu cheguei para a professora, a minha orientadora, a Joana, na altura, aí eu falei, professora, eu acho que dá para a gente colocar isso aí no título. Aí ficou assim, ensinar sociologia para mim não é só ensinar, é resgatar vidas, identidade docente, o desafio de ser professor de sociologia. Isso foi a minha dissertação, o meu TCC de sociologia. E não parou por aí, várias coisas assim que eu fui entrando, fui fazendo, né? Além disso, também tem porque a gente tem a oportunidade de sair com dois diplomas, né? No ano da graduação. Em 5 anos a gente sai com 2 diplomas, o BHU e as terminalidades que a gente vai escolhendo. E aí, como eu sempre gosto de tentar, né, ir atrás, tentar saber mais, né, mesmo me aprofundando, eu acabei saindo com 4 diplomas lá, 5 anos e meio eu acabei saindo com 4 diplomas, que é 2 graduações e 2 especializações, né? Mas, pois é, e quando eu fui entrando, fui saindo, né, praticamente mas umas coisas assim ligadas um pouquinho mais diferentes. Então eu falei, eu vou fazer, porque eu já estava gostando da psicologia. Então, porque quando eu estava na UNILAB mesmo, eu já estava participando de alguns encontros, né, da sala de psicologia na UFC. Então, eu estava lá tentando entender mais ou menos como funciona mesmo o grade curricular assim, do curso. Entender também e conhecer, na verdade, os clássicos, né, os autores da psicologia, até para tentar dialogar também com a sociologia. Então, aí eu fui participando de alguns estudos, que eu saía de Redenção, né, eu lembro que eu ia para Fortaleza, né, às vezes 1 vez ou 2 vezes em mês, para participar desse estudo e pegar alguns textos de psicologia que eu fui lendo, né, para tentar, porque eu queria fazer um projeto voltado para psicologia, que eu ia mandar lá para o MEC, né, porque eu tentei um mestrado, que é PQPG, que a gente manda o projeto para lá, então eles avaliam se for aprovado, você entra no curso de pós-graduação. Então foi assim que aconteceu. Eu consegui entrar em psicologia, claro, saindo de sociologia, direto para psicologia, né? Claro que aí não preciso entender mais, tentar pelo menos me focar mais, para me aprofundar também, porque são cursos diferentes. E a minha base de formação em ciências humanas, né, sociologia. Mas lá eu encontrei, porque a minha linha de pesquisa, eu fui direto para a linha de pesquisa que é o social. Claro que tem muita coisa de psicologia, porque é psicologia mesmo. Mas tem algumas coisas também, tudo que eu conseguia levar, sociologia, aí eu levava. Porque não dava, o professor falava assim, não, isso aqui não dá. Mas tudo que eu conseguia levar, eu levava assim, para tentar dialogar também. E deu certo, eu entrei lá no UFC, na psicologia. E lá eu fui conhecendo psicanálise dentro da psicologia, porque eu precisava também entender a psicanálise também, porque faz parte, é uma das linhas também. Aí eu fui entendendo, eu acho que eu fui conhecendo a psicologia pouco a pouco, na medida que fui fazendo as disciplinas, me aprofundando mais.
Eu estou falando isso mais pela questão das pessoas, né? Tem gente que às vezes sai de um curso, vai para o outro, e quando a gente entra na graduação, é por isso que é bom fazer esse BHU, porque quando a gente entra na graduação, a gente não tem uma coisa clara do que a gente realmente vai querer fazer para o futuro, né? E com o BHU, a gente acaba ficando com aqueles 2 anos, não sei como é que funciona agora, mas aqueles 2 anos é tipo um preparativo, um preparatório, assim, para a gente seguir com a nossa vida acadêmica. Como eu quero seguir, né? Como eu vi na fala do Marco já no final, ele estava falando da questão da vida acadêmica. Quem quer seguir, fazer, tipo, mestrado, doutorado, eu aconselho, né, se entrar na pesquisa, qualquer pesquisa que for, qualquer grupo de pesquisa, porque lá a gente vai se descobrindo. Será que eu quero fazer isso? Será que eu não quero? Quero fazer outra coisa? Mas é bom começar. A gente vai dando um passo de cada vez. É bom tipo, participar. Mas quem só quer tipo, fazer uma graduação e ir para o mercado de trabalho, eu acho que não necessariamente, claro, se quiser também fazer, pode, mas não é necessariamente ficar muito tempo estudando, e aí não vai conseguir levar isso para frente. Mas quem quer lecionar, essa é a professora, eu aconselho a seguir também, a pegar esses caminhos. Assim. O Marco deu exemplo de trajetória dele, que eu acho legal, né? Para quem quer entrar no mercado de trabalho. No meu caso, é diferente, porque como eu quero seguir com a vida acadêmica, fazendo pesquisa, eu estou seguindo, quando eu terminei o mestrado, tentei doutorado, passei, e eu estou aqui na Bahia, eu estou fazendo doutorado aqui na UFBA. É mais ou menos isso a minha trajetória. Eu fiz um panorama assim, bem resumidamente, para não passar muito tempo, mas é mais ou menos isso, a gente vai conversando, vocês podem fazer pergunta, questões também, né? É isso. Eu tenho uma pergunta. Oi? Eu tenho uma pergunta para ti, mas antes de fazer essa pergunta para ti, eu queria dizer que você está linda. Eu tô linda, obrigada. Obrigada, Mara. Sim. E a psicologia, só para informar, também é a minha área de mestrado, mas eu estou a fazer uma mestrado à distância em psicologia clínica. Também tive um pouquinho de dificuldade nessa questão da formação, mas como eles viram que eu fiz humanidades, né? E com humanidades eles viram tipo currículo um pouco de sociologia, deixaram-me fazer um mestrado em psicologia, mas eu estava com um bocadinho de dificuldade nessa questão. Agora, mas eu queria tipo parabenizar, né, pelo mestrado e o doutorado, a tua trajetória como acadêmica, sempre muito, mas muito profissional, muito estudante tu. E tipo, força aí, minha amiga doutora. E nós estamos aqui. Obrigada, Mauro. Obrigada. Desde que a gente saiu da Unilab, a gente não conversou mais. É por isso que eu fiquei surpresa, assim, e eu fiquei muito feliz em ver a sua trajetória também. Só ouvi dizer que você voltou para Angola, né? Mas eu fiquei muito feliz em ver tudo que você fez, né? Quando chegou lá. E o que você foi conquistando também, isso dá muito orgulho, né? Da gente chegar aqui muito novo e a gente voltar já quadro, né? E contribuir também, dando as nossas contribuições, que eu acho muito importante. Valeu, estamos aqui. O Pedro tinha uma questão, o Pedro Mac, aí havia uma mensagem dele, né, a perguntar os desafios depois da graduação. Primeiro desafio é mesmo você, se não fores para a academia, primeiro desafio pode ser que se tu queres ir para a academia é passar por um mestrado. Né? Tens que fazer o projeto, tens que concorrer, tens de fazer prova, tens que ter um pouquinho de proficiência em inglês, tens que ter artigos ou projeto, porque isso vai contar na tua classificação nos testes para o mestrado. Para o doutorado, não sei exatamente como é que funciona, o Noreta está aqui vai poder explicar. E se for para o mercado de emprego,
É aquela coisa de você procurar a área em que mais se enquadra, mas eu aconselho, como tu és angolano e te vais a voltar para aqui, que faças cursos complementares. Que não vem apenas com a licenciatura e eh, venha com essa questão de tipo, eu tenho uma licenciatura, tenho isso e vou conseguir entrar. Não, o bom é você fazer cursos complementares, já que não queres ir para a academia, queres ir para o mercado de emprego, que vai dar mais peso ao teu currículo e vai fazer com que eles, para além da tua formação, consigam analisar e ver outras coisas que tu tens como benefício para a empresa ou para o lugar em que tu quiseres trabalhar. A Norata pode explicar mais um bocadinho como é que é essa questão do doutorado, das dificuldades que você também pode encontrar com relação a isso. Sim, mais ou menos, é mais ou menos isso, para tipo, a seleção, né, para entrar no mestrado, praticamente é a mesma coisa do doutorado. Você precisa fazer um projeto, o doutorado um projeto um pouquinho mais estruturado, o mestrado até, claro, tem que fazer um bom projeto nos dois, mas no doutorado, como é uma tese, você tem que defender alguma coisa, sabe? No mestrado eles não pedem tanto, mas uma tese aí tem que ter uma ideia, alguma coisa sua que você vai defender. Então você precisa deixar isso explícito no projeto que você vai fazer. E também tem isso, tem que ter as publicações, né, que também conta, o inglês, né, aqui mesmo para fazer a seleção, a primeira fase da seleção em inglês. Se não passar no inglês, já não entra, não precisa nem fazer prova. Depois é que vem a prova, aí depois é que vem a entrevista, o currículo, mas tem que ter um pouquinho mais dessas línguas, pelo menos. Aqui eles valorizam um pouquinho mais inglês, que eu acho assim, eu sempre falo, cadê o francês? Que a gente também, principalmente nós lá da Guiné, a gente se aproxima um pouquinho mais do francês, que fica um pouquinho mais fácil, né, pra gente. Mas aqui eles valorizam um pouquinho mais o inglês. Aqui eles pedem mais inglês mesmo. Aqui que eu estou falando aqui na UFBA, né? A primeira fase já é a língua. Mas é mais ou menos isso, você precisa ter essas publicações, como o Marcos falou, né? O projeto também. A tese, que é a aula que você vai defender, é isso. Gratidão, Murata. Bom, a nossa terceira convidada chegou. Murata, poderia desligar o microfone, por favor? Pronto. Oi, eu não consegui te ouvir. Você já me chamou, Mariana? Tá me ouvindo agora? Pronto. Tô. Eu vou apresentar a Isley para vocês. A Isley, ela é ex-petiana, né? Nossa ex-colega. E petiana uma vez, petiana para sempre, né? Bom, a Isley é uma educadora negra, petiana egressa do PET de Humanidades e Letras da Unilab, graduada em Letras pela Unilab, nossa representante de letras, né? Como já tivemos representante do BHU. Pós-graduanda da especialização interdisciplinar em literaturas africanas de língua portuguesa. Então, apresento aqui a nossa colega Isley, dizer também que estou com muita saudade, estou muito feliz que você está participando desse projeto que se inicia hoje, né? E se inicia com o pé direito, principalmente com a sua presença. Que linda! Obrigada, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá perfeito, Isley. Certo. Gente, eu tô vendo tanta gente conhecida, que massa estar aqui hoje. Eu queria agradecer a participação, né, o convite de vocês do PET. Tem um carinho muito grande por esse grupo, pelas pessoas que compõem esse grupo, que são pessoas muito competentes e que eu admiro e amo demais, certo? É um prazer, Rodrigo, Ilma, Mariana, Carlos, beijo para vocês também. Saudade. Queria pedir desculpa ao Marco, né, sem o S. E ao Anderson, por não ter vindo e não ter acompanhado a fala de vocês, mas eu estava no trabalho e não tinha como eu vir antes desse horário, certo? E também queria pedir desculpa se a minha fala não entrar tanto em consonância com a fala de vocês, mas é que eu não pude acompanhar. Mas como está sendo gravado, vai ser um prazer para mim depois pegar a fala de vocês, certo, gente? Eu queria falar um pouquinho hoje, né? A Janete entrou em contato comigo, me fez o convite e pediu para que eu
falasse um pouquinho sobre a minha experiência, né? Após sair da universidade, como que tem sido para mim. Mas eu acho que para eu falar dessa experiência pós-graduação, né? Após esse meu término dessa grande jornada na universidade, eu preciso falar de antes, né? Porque para me falar depois, eu tenho que falar de antes. E esse meu sonho, eu cursei letras não foi por acaso, foi por um grande sonho meu que eu tinha de me tornar, né, educadora, de me tornar professora através de um espelho que eu tive no meu ensino médio, que foi uma professora de língua portuguesa, que ensinava literatura muito bem. Eu acho que é por isso que eu já estou mais vinculada à área da literatura, né? A Aline, o nome dela. E aí ela foi a minha grande inspiração. Depois disso eu quis entrar para o curso, né? Entrei. E aí depois de mais ou menos um ano, eu entrei como petiana. E eu acho que o PET foi uma grande luz para mim dentro do curso de letras, por causa de inclusive por causa de dois projetos que tem nele, né? Que é o PET Visita Recebe Escolas e o ANU, que foi um projeto, inclusive, que surgiu depois que eu entrei, né? Com a idealização da Wilma, da Maria da Luz e da Nádia. Beijo para vocês, viu? E, assim, por que foram os projetos mais importantes? Porque foi daí que veio a minha experiência com a escola, né? A minha experiência, não digo que foi a primeira experiência, mas foi a experiência mais enfática e que também deu mais ênfase a essa minha visão da literatura afro-brasileira, né? E africana. E com esses projetos eu consegui desenvolver melhor a minha fala, né? Ter um contato maior com esses alunos, com esses alunos do ensino médio. E para mim foi uma grande experiência muito enriquecedora, muito feliz, né? Porque foi daí que eu me senti pronta, que eu vi realmente, nossa, até então eu tinha como desejo, né? Estar dentro da sala de aula era um desejo e um sonho. Mas aí quando que eu participei da primeira vez, né, do projeto PET Visita, foi o projeto assim que de cara eu já quis ir, e eu disse, olha, é realmente isso que eu quero, não é só um sonho, agora é realidade, porque eu já estou, né, nesse papel de educadora. Eu não gosto assim de chamar professora, para mim eu acho que educadora é mais amplo, a gente está na sala de aula para formar, né, essas pessoas dentro do ensino básico, e não formar só no que tange o princípio da matéria, língua portuguesa, no meu caso, mas uma formação também cidadã, uma formação ética, e também não deixa de ser uma formação afetiva, né, que é o que eu procuro trazer também para as minhas didáticas e para as minhas práticas dentro do ambiente do ensino. Logo quando eu me formei, que foi no início, fevereiro do ano passado, né, fevereiro de 2020, aí eu saí do PET, né, infelizmente, foi uma dor para me abandonar, e eu fui logo para a rede de ensino, né, para a rede pública de ensino. Atuei no EP, na EP de Guaiúba, José Ivanilton Nocrato, e foi uma experiência muito enriquecedora. Passei um semestre lá. É uma escola profissionalizante, então o modelo, né, de ensino ele é muito rígido, muito rigoroso. Os alunos entram às 7 da manhã, saem às 4h45 da tarde. Tem muitas aulas e é sempre assim, vinculando o ensino, né? O ensino normal, o ensino regular, com o ensino técnico. Então, era um ambiente, assim, muito puxado. E, para mim, apesar de eu já ter essa minha experiência, né? Através do PET Visita Recebe Escolas, através do ANU, através dos estágios que eu tive na própria universidade, né? Que a gente passa por uma série de estágios no curso de letras. Quem está aí do curso de letras sabe que e como é puxado conciliar essas atividades. Mas, apesar de tudo isso, eu vi que a realidade que eu estava enfrentando naquela hora, né, enquanto professora mesmo, assim, ainda mais de uma rede profissional de ensino, era completamente diferente. Completamente diferente porque quando a gente está no ambiente universitário, né, dentro das disciplinas da graduação, a gente vê muito a prática, a teoria, né? E quando a gente vai para a prática, a gente fica um pouco na prática, volta para a teoria e mescla. Quando a gente está na escola em si, principalmente quando você é
uma graduada recente, né? Isso pesa muito, porque você vai lidar com coisas da prática que você não tinha visto até então, né, dentro da faculdade. Eu não, dentro da universidade, eu não estou dizendo que a universidade, ela não está preparando você para a prática, ela prepara. Mas quando você vai efetivamente para a prática, aí, dê licença que há a expressão, mas o buraco é mais embaixo. E você é pega assim de surpresa, pelo menos foi o que eu passei. Era assim um alvoroço, para mim pegar o ritmo dos professores que já estavam lá há anos, foi bem complicado, mas eu consegui e foi muito massa essa experiência para mim, porque eu acredito que essa educação, na educação de base, o ensino fundamental dos anos iniciais, dos anos finais e o ensino médio, ele é a grande base da educação. Então, se a gente forma bem esses alunos, né? E eu já falo mais enquanto profissional da educação. Se a gente forma bem esses alunos, se eles têm uma base que é construída, né? Com, com muito conhecimento, com conhecimento que é proporcionado não de forma incisiva, mas de forma colaborativa, né? Eu acho que ele fica mais preparado para pós-base, né, que é esse ambiente da graduação, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, enfim. E, assim, saindo um pouquinho dessa minha experiência profissional, como a Mariana já falou, eu entrei em setembro do ano passado na primeira turma de especialização em literaturas africanas de língua portuguesa, e tem sido uma experiência muito massa para mim. Quem me conhece de perto sabe que o meu tempo é outro, né? Eu vejo os meus amigos universitários e eu fico muito feliz por eles saírem da graduação e irem, antes de saírem da graduação, já conseguirem um mestrado, e enquanto estão no mestrado já estarem procurando doutorado. Cara, isso me dá, assim, uma felicidade muito grande, mas o meu tempo é outro. E com a pandemia, inclusive, com essa minha experiência na rede de ensino regular, eu tenho aprendido que devagar também é tempo, certo? E devagar é o meu tempo. E também tenho aprendido que qualquer tempo é um tempo para começar. E foi assim que eu entrei na especialização, né? Eu decidi que eu queria, e aí eu vou devagarzinho, estou na especialização, no terceiro módulo já, e tem sido muito, muito, muito gratificante para mim, porque é a minha área, né? Como eu já falei, eu sou das literaturas, a minha pesquisa de TCC na graduação, eu pesquisei literatura periférica, né? Uma literatura negro-periférica, e agora eu entrei novamente nessa vertente negro-brasileira, africana e afro-brasileira, como vocês quiserem chamar. E eu acho que é isso. Eu planejo assim entrar no mestrado, mas no meu tempo, né? Vou primeiro concluir a minha pós-graduação para poder chegar, sair dela, respirar um pouco, fazer um mestrado para depois fazer um doutorado. Eu acho que assim o meu caminhar ele é dessa forma, né? Mas admiro também quem caminha apressado, porque caminhar apressado também é muito importante. E agora eu não estou mais atuando como professora. Eu estou atuando numa escola particular, num colégio, né, um colégio espaço aberto que fica na Aldeota, e eu estou como revisora. Aí, qual que é esse papel, né, da revisão? É concentrado para mim todos os materiais do ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio e informes escolares no geral. O que é que eu faço com esses materiais que chegam para mim? Eu vou revisar coesão, coerência, se não tem algo que soe algo de cunho racista, algo de cunho LGBTfóbico, algo que vá contra os direitos humanos. Então, tudo que é de material da escola, de todas as disciplinas, inclusive as disciplinas de línguas estrangeiras, espanhol e inglês, passa pela minha, né, visão de corretora, para depois ser entregue ao aluno, ou aos pais, ou a qualquer outro órgão da escola. Essa no momento é a minha atuação, né? Tá com um mês e alguns dias que eu entrei, e tem sido muito legal, assim. O meu grande sonho
é trabalhar, né, com a educação de base, porque eu acredito que a gente consegue mudar na educação por meio da base da educação. Entretanto, essa função de revisora é algo que eu também aprendi a amar, inclusive, desde a metade da graduação, quando eu já corrigia trabalho para alguns amigos, ou fazia alguns bicos, né, de correção para algumas outras pessoas de outros cursos. E tem sido muito gratificante essa experiência para mim. Eu não sei se eu falei de mais, se eu falei de menos, mas é mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma pergunta. Isley, eu gostaria de fazer um comentário, porque que Certo. trabalho necessário, né? Eu acho Certo. excelente isso. E também a sua fala sobre a pressa e o devagar, né? Porque realmente quando a gente está na graduação, a gente se frustra muito, a gente vê gente do nosso lado passando no mestrado, ou então enfim, ou já consegue um emprego, ou consegue uma bolsa e eu não consegui uma bolsa, não consegui fazer pesquisa. Então tem muito disso e os alunos eles vão se perdendo nessa competição que não é uma competição saudável. Isso não é nada saudável para ninguém, né? Então quando a Isley traz essa questão da pressa, existe muito, né? Porque para o próprio aluno de ele ficar se cobrando, né? Então a gente quis trazer essa perspectiva também da Isley de não ir com tanta pressa, né? Tem tempo para tudo, né? A gente não tem essa necessidade. Fico muito feliz com a fala do Marco, da Honorata. Eu me sinto, inclusive a Wilma, que está aqui, que passou também no mestrado na Bahia, e a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz pela Wilma, pelos meus colegas que vão passando e vão saindo, e me dá uma sensação assim de esperança, porque eu posso também, né? Eu posso correr atrás disso. Como eu também posso mudar totalmente a minha cabeça e vou dar aula, né? E vou para a sala de aula. Então, a gente tenta traçar uma meta, mas a vida vai nos mostrando coisas diferentes, né? A vida vai. Exatamente. E como o Marco falou, ele falou da questão de. Dialogou muito. Você chegou no final, mas a sua fala dialogou bastante com a fala dos demais, porque o Marco ele trouxe a questão da África, né? De os brasileiros não entenderem ou pensam a África como que a gente vê pela televisão, né? Essa coisa meio eurocentrada que a gente vê, enfim. E o PET, ele tem isso, né? Ele tem o projeto ANU, né? Que é a África na Unilab, que é justamente para desmistificar essa ideia de África que é mata, que só tem pobreza, que tem fome, que quando a gente tem o privilégio de estudar numa universidade internacionalizada, uma universidade perfeita em todos os sentidos, né? É claro que existem muitas coisas ainda a se melhorar, mas só o fato de a gente ter esse conteúdo afro-brasileiro, esse conteúdo africano, né? E dialogar bastante com os países e com os nossos colegas internacionais. E também essa perspectiva de pesquisa e também de trabalho mesmo, de você ser uma educadora. Então, eu acho que a gente conseguiu trazer essa ideia, né, esse incentivo, porque não é errado você querer apressar as coisas e também não é errado você, calma, né, vou devagar, vou no meu tempo, né, eu não tenho necessidade de, porque eu tenho 25 anos, eu não tenho 25 anos, tá, gente? É só eu tenho 25 anos e eu não estou fazendo nada, o que é que está acontecendo? Então, vamos devagar, né? Vamos pensar nesse contexto pandêmico, né? Vamos com calma, vamos pensar primeiramente na nossa saúde mental, né? Então, eu vou abrir agora para, se alguém tiver alguma pergunta, o Marcos já respondeu a do Pedro, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta para a Honorata, ou para o Marcos, ou para a Isley, por favor. Léo, tu tá me ouvindo? Tu pode copiar o link de presença? Posso sim, posso sim. Show, meu caro, você é perfeito. E se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu queria... Carlos tem uma pergunta. Amiga, se tu não estiver muito ocupado e puder me responder, é sobre a realidade pós-formando, sabe? De uma pessoa que acabou de sair da graduação e tem que lidar com a realidade do mercado de trabalho
e que muitas das vezes não é a que é esperada, sabe? A gente às vezes fica num discurso na universidade de que, entre grandes aspas, né, pode ser tudo muito fácil, né? E a gente escuta muito se falar que o curso de letras é um curso que é educação, sempre vai ter vaga, que a gente sempre vai ter espaço para educação, e às vezes nem sempre é isso. Então, como lidar com tudo isso, né? Tipo, com essa vida de mercado de trabalho? Certo, essa pergunta é bem difícil, porque quando eu estava me formando, você sabe que eu passei por isso. E, assim, eu acho que a gente está nesse espaço universitário, principalmente nesses cursos que são licenciatura, ainda mais quando se trata de português, né, de língua portuguesa e de matemática, que são as duas disciplinas da base curricular que são mais, em que os alunos têm mais aulas, né, tem mais carga horária de aula. Eu acho que a gente romantiza muito isso, né? Então, quando a gente está na graduação, os professores falam para a gente, os alunos que já saíram da graduação e estão trabalhando falam para a gente, rapidinho você consegue um emprego, rapidinho você vai arranjar isso, arranjar aquilo. Mas, assim, não é bem assim. Por quê? Porque a maioria das escolas hoje, para você entrar na escola, ela te pede experiência. Mas para você ter experiência, alguém tem que lhe dar a oportunidade de ter a experiência. Eu não sei se vocês conseguiram entender esse meu raciocínio. Por exemplo, se eu vou participar de um processo seletivo para uma escola, né? Uma escola profissionalizante. Aí eu vou pontuar se eu tiver, por exemplo, um ano de experiência com a docência. Eu vou. Gente, foi a minha internet ou foi a da Isley? Acho que foi a dela. Eu acho que foi mesmo. Não voltou, não. Acho que a internet da Slay caiu. É, deve ter caído pra ela. Alguém quer fazer alguma pergunta enquanto a Isley volta e responde a do Carlos André? Sim, eu quero fazer uma pergunta. Por favor, Pedro. Tá. Boa tarde a todos. Chamo-me Pedro Guilherme Sonha. A minha pergunta vai mais para os dois estudantes internacionais, que é Marco e Honorata. Uma pergunta que eu quero fazer é a seguinte: hoje, aqui, por exemplo, na comunidade guinense, não sei muito bem da comunidade angolana, tem debatido essa questão de depois de terminar a formação, se a pessoa volta ou não, o que é que a pessoa faz. Assim, a gente fica discutindo, não tem, enfim, não tem assim uma ideia sólida do que a gente vai fazer depois de terminar a formação. Eu queria saber como eles são mais experientes já, tipo, o que é que eles aconselhariam nós, estudantes internacionais aqui, depois de terminarmos o nosso curso, se convém voltar ou se convém ficar, se alguém conseguir trabalhar aqui, que fique e trabalhe, ou mesmo conseguindo trabalho aqui, que volte para o seu país. Lembrando que uma das questões também que faz com que esse debate surge no seio dos estudantes internacionais, sobretudo da Guiné-Bissau, é a questão daquele medo de voltar e ficar sem trabalho na Guiné-Bissau, aí você é fera. Obrigado, era só isso. Obrigada, Pedro. Honorata, responda aí.
O Marco chutou para mim, Colorado, responde aí. Bora lá. Então, meu amigo, assim, ó, eu aconselho a pessoa a fazer, né, o que acha melhor, sabe? Não é porque você está aqui no Brasil também que às vezes tem aquela culpa, né, das pessoas se culparem, dizendo, não, mas você foi para fora, você estudou, você não está dando contribuição, né, para cá, né, para a gente que está aqui no país. Às vezes a pessoa fica se culpando, mas eu acho que não é porque você está fora que não está dando a sua contribuição. Na verdade, o aprendizado não vive mais e não importa o lugar, tá? Por exemplo, os professores que estão aqui trabalhando, claro que estão formando os africanos, estão formando os guineenses, né? Os meus conterrâneos, estão formando os angolanos, moçambicanos, diferentes, assim, várias pessoas, várias nacionalidades que estão aqui na Unilab. Então, estão dando as suas contribuições. Trabalhando aqui no Brasil também, eu sempre falo que eu acho que eu vou dar a minha contribuição, claro, vou dar a minha contribuição, que eu acho que eu também preciso, eu sinto essa necessidade de trabalhar um tempo aqui no Brasil, né? Dando também, pelo menos mostrando o que eu aprendi e tentar passar também para as pessoas que eu acho que é interessante. E voltar para a Guiné fazer a mesma coisa, tá? Isso não te impede de fazer as duas coisas, ou ficar aqui no Brasil se quiser, trabalhar também pode. E se quiser voltar para a Guiné também pode. Não é legal ficar se culpando, né? A gente, cada um vai descobrir, vai seguindo o seu caminho, seus passos, né? E eu acho fundamental, assim, a gente tirar, às vezes, essa culpa das costas. E eu acho legal a gente sentar e conversar, porque os guineenses, o que eu acho interessante, assim, principalmente agora que eu estou vendo o pessoal participando dessas lives, falando da Unilab, principalmente, os alunos que estão aqui, e vendo os alunos também indo lá para Portugal fazendo mestrado, essas coisas, e aquele encontro, sabe, de ideias, debates. O que eu achei interessante também, às vezes, quando eu entro no Facebook, que eu vejo aquela discussão, às vezes até um pouquinho passando dos limites, mas eu acho interessante aquelas discussões, cada um trazendo os seus pontos de vista, e a gente vai debatendo. Só assim é que vamos conseguir construir alguma coisa, principalmente no nosso país, nos nossos países, né? E eu acho que é isso, cada um vai seguindo o seu caminho. O importante é ter o foco, que eu estou fazendo tudo certo, não estou fazendo nada de errado, né, para ficar com aquela culpa de dizer, não, eu tenho que voltar para a Guiné. E às vezes, como você mesmo falou, chegando lá também, às vezes, não tem esse acolhimento todo. É acolhimento que eu falo no sentido de você chegar lá e conseguir logo o emprego, né? Tem alguns colegas que estavam relatando com relação à questão dos empregos também, a escassez, né, de emprego lá. Mas aqui, eu acho que estando aqui, assim como estando lá na Guiné, a gente está dando as nossas contribuições. Uma coisa que eu queria também ressaltar, que eu achei interessante, assim, que a menina colocou, eu não sei se a menina que falou comigo, Maria, a Mari, sou eu. isso, porque você colocou PET, né, humanidades, aí eu não sabia. Então, o que ela falou da questão da gente ir no nosso tempo, né, a gente andar devagar, não precisa apressar. Eu achei interessante também a fala dela, que ela falou, porque a gente precisa entender, principalmente na psicologia, a gente trabalha muito com essa questão de você olhar para você, se entender, né, compreender qual o seu caminho, como você vai trilhar esse caminho, né, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Não precisa fazer porque todos estão fazendo e eu quero fazer também. No primeiro, como eu já tinha falado, né, quem quer seguir dando continuidade, né, quem quer terminar a graduação e ir para o mercado de trabalho, tudo bem. E quem quer também seguir, também tudo bem, a pesquisa, a gente está aí para isso, trabalhando, mas cada um precisa entender qual é o seu tempo, né, entender qual é o seu passo e seguir com isso. E com isso eu queria só tentar finalizar dizendo que eu vou precisar sair daqui a pouco, porque eu tenho reunião agora, 6 horas. E eu queria já, né, agradecer mais ou menos, mais também, né, de novo, o convite. A Janete me falou, né, foi ontem que ela me falou, que eu terei esse tempinho para falar com vocês.
Eu não conheço, não conheço praticamente ninguém daqui, né, do grupo, mas pelo que eu estou vendo, é um trabalho muito legal que vocês estão fazendo. Eu queria parabenizar, né, e agradecer pelo convite. O meu colega, o Anderson, não podia participar por conta da saúde, mas é isso. E a Janete me convidou e eu estou aqui com vocês. Eu sou honorata, né? Quem quiser falar, eu tô aqui. Eu já saí, não ia lá faz um tempo, mas eu tô aqui, tipo, tô no Facebook, tô no Instagram, aí após, se quiser conversar, falar qualquer coisa aí comigo, eu tô por aqui, mas eu vou precisar sair agora para preparar para essa reunião. É isso, mais uma vez, obrigada, né, por esse espaço, né, da troca. E meu amigo Marco, foi muito legal rever você, né, e todos que eu não conheço, mas que bom, né, estou conhecendo agora. Que bom ver vocês também. É isso, gente, obrigada. Muito obrigada, Marata. Gente, o Douglas também fez uma pergunta ali em cima. Obrigado. Gostaria também de perguntar aos colegas formados como lidar com esse medo do futuro por causa desses tempos, que tem refletido diretamente na nossa saúde mental e física. E são tempos muito difíceis, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E, Marcos, se você quiser responder essa pergunta. Eu vi a questão do colega. Só para tocar um pouquinho na questão do Pedro quanto ao regresso, ao medo e etc. Eu acho que isso é uma questão é uma questão muito pessoal e de caráter muito interior. Por quê? Porque uma questão de perspectiva, porque tu se quiseres voltar, né, e tiveres como voltar, eu aconselharia a fazer o quê? Pesquisa de mercado, ver quais são as possibilidades de se conseguir se estabelecer no país de origem, quais são os caminhos a se seguir ou não, aonde é possível se conseguir uma vaga dependendo da formação ou não, e fazer meio que um estudo comparado entre o país de origem e o Brasil. Se o Brasil tiver a te oferecer melhores oportunidades de emprego, de estar bem, qualidade de vida, e não tiveres esta mesma perspectiva ou esta mesma visão a partir do teu país, eu acho que deves mesmo colocar na balança. Eu, falando de mim, né? Se eu tivesse a oportunidade do emprego estável, diria, um emprego estável no Brasil, com salário estável, um bom contrato, carteira assinada e etc. Eu não sei se voltaria. Eu não sei se voltaria para aqui, né, para Angola, mas só que também eu tive outras possibilidades, eu tive outras, como é que eu posso dizer? Tive outras garantias e outras coisas que me fizeram com que eu voltasse e conseguisse me estabelecer. Porque, falando da realidade angolana, também é um bocado tem um pouco daquilo que é quem você conhece. Nós, na sociologia, chamamos de capital social. O teu capital social também é muito importante quando tu decides voltar. Quem é que tu conheces, com quem você lida, até onde você vai, quem é a tua família. Isso também é muito importante, pelo menos na realidade angolana, é muito importante, né, sobre aquilo que vais ter ou vais conseguir ao voltar. Então, basicamente, isso é mais uma questão de análise daquilo que você tem como perspectiva no teu país e aquilo que tu tens como perspectiva no Brasil, fazer esse estudo comparado e pesar aonde você vai conseguir mais estabilidade. Quanto à segunda pergunta do colega que eu estive a ver sobre a saúde mental e psíquica e etc.,
nessa fase, principalmente nessa fase do corona, perspectivas é muito, como é que eu diria, é muito relativo. Isso é muito relativo porque eu conheço, tenho um amigo pessoal que até hoje me dói, ele estava em São Paulo a fazer o mestrado e por alguns estresses e situações da vida, né? Agora são dois, um da redenção, que é bem mais recente, que morreu, vocês devem ter ouvido falar do Sandro, essa uma descansa em paz, e tem um outro que também estudou na Unilab, estava a fazer o mestrado em São Paulo, e por essa questão de estresse e etc., teve um AVC, teve uma morte cerebral e morreu. Isso é a pressão que, pelo menos falando mais desse rapaz de São Paulo, que ele estava a sentir durante a formação, durante o mestrado. E olha que já estava no final do mestrado, acho que faltavam mais ou menos uns 7 meses, basicamente, para ele terminar o mestrado. E acabou por morrer, teve um AVC e faleceu. Então, às vezes é necessário não nos prendermos muito nessa questão da academia, ou não nos focamos a 100%. É importante, mas às vezes é preciso nós pensarmos também e termos o cuidado com a nossa saúde mental e psíquica, porque às vezes a academia vai nos sufocando e muitas das vezes nós não conseguimos lidar com isso. Então eu aconselharia, tipo, até sempre o acompanhamento psicológico. Acho que na Unilab, no site, tem lá uma parte em que pode-se pedir o acompanhamento psicológico. Então, se pedindo o acompanhamento psicológico a partir do site, esse mesmo acompanhamento é muito importante, principalmente nessa fase do Covid e do corona. Uma coisa que eu queria também pontuar para fechar é a questão do tempo, que se falou muito, a Gata falou, acho que a Isley, o nome dela, ela também tocou, que é verdade, nós não precisamos concorrer com ninguém, nós não precisamos fazer só porque o outro fez ou deixou de fazer. Eu, no meu grupo de amigos, acho que nós éramos 7, a maioria deles, quando que chegamos em 2012, a maioria deles foi para o mestrado. Tem alguns que estão a pensar já em ir para o doutorado, mas eu, por escolha pessoal, decidi voltar e ganhar essa experiência de trabalho que eu já tenho e estou a conquistar. E o mestrado está a surgir agora, né, como um propósito, depois de eu ter feito isso. Isso é uma questão de trajetória e de perspectiva e de possibilidades. Então, não temos que fazer só porque o colega, o amigo, o vizinho está a fazer. Não. Tudo no seu tempo, tudo no seu momento, sem pressa, que cada um tem a sua hora, né? Cada um tem a sua hora. Eu não sei se aí tem mais alguma questão que seja pontual a fazer. Mariana, tem mais alguma coisa aí? Dá uma Na olhada. verdade, eu queria complementar, né, sobre esses tempos difíceis. E eu vi que alguém perguntou o objetivo, né, do diálogo. O PET Diálogo, ele foi pensado dentro desse contexto pandêmico, né, visto que somos... Ah, inclusive, gente, eu não sei se o Carlos está aqui ainda, Carlos André. Muito aqui, mas marcou a minha. A Isley não vai poder mais participar, porque a internet dela caiu, realmente. Ela falou comigo, disse que vai responder a questão do Carlos André depois com ele. Pediu desculpa por não ter ficado até o final e agradeceu a todos pela atenção. Né? E se o Carlos não estiver mais aqui, alguém fala para ele, se alguém conhecer ele, enfim, ou depois eu falo para ele. Mas, gente, basicamente é isso. Respondendo à pergunta, né, qual é o objetivo, o PET Dialoga ele foi pensado dentro desse contexto, visto que somos bolsistas, e o MEC ele não estava pensando que estávamos num contexto pandêmico, né, que nem todo mundo podia, nem todo mundo tinha acesso à internet, enfim. Então, o MEC cobrava muita coisa e a gente não podia fazer nada a não ser aceitar. Então, foi pensando nisso, né? Pensando nesses temas que estão na nossa cara e que a gente não pode falar nada porque não tem aonde falar, né? Então, o PET Dialoga foi pensado nisso, né? Para a gente poder falar, para a gente poder argumentar, para poder
trazer discussões pertinentes, né, da atualidade, né, a gente pensa... E outra, vocês podem sugerir temas, a gente vai falar sobre os riscos das redes sociais, a gente vai falar ainda nesse contexto pandêmico, podemos convidar professores da enfermagem, professores da farmácia, alunos também, né, então a gente está pensando, é uma ideia nova, né, é um bebê ainda dentro do PET, é um projeto bebê, né, então... Mas o objetivo é esse, é abrir também para os alunos, porque a gente vê mais essas rodas de conversas e mesas com professores, e a gente quer abrir esse espaço para os alunos, né? A gente quer abrir esse espaço e pensem que esse projeto foi idealizado num contexto de pandemia, né? Foi difícil para todo mundo, então o que eu digo para vocês é que vocês repensem também, não se cobrem tanto, né? Cuidem da saúde de vocês. A gente sabe que terapia não é para todo mundo, nem todo mundo tem acesso, mas procurem, a Unilab ela oferece, e existem outros movimentos que oferecem também. Busquem a saúde mental de vocês, né? E não se cobrem tanto. E o PET Dialoga veio com esse intuito, né? E eu estou muito feliz pela participação de todos, pela participação dos convidados, da Honorata, vou agradecer ela depois. Do Marcos, falou excelentíssimo, me ajudou muito, né? Muito obrigada pela participação de todos que também fizeram perguntas, que estavam aqui nos comentários, no chat. Queria agradecer também ao Léo, que me ajudou muito, a Janete, que idealizou esse projeto junto comigo, o Léo, que abraçou esse projeto e me ajuda muito, é meu amigo, e também tenho muita admiração por ele, não poderia deixar de falar. E, gente, fiquem atentos também ao formulário, abram um link, respondam para vocês receberem o certificado, porque eu acho que tem gente aqui que não se inscreveu, né? Mas vai receber certificado sim. Mas, gente, é isso. Estou muito feliz mesmo. Estou, assim, revigorada, estou pronta para tudo que vier, né? Eu vou encerrar, porque acredito que alguns aqui têm aula ainda, eu sou uma dessas, eu tenho aula às 6h30, às 18h30. E é isso, gratidão aos convidados e aos participantes. Espero que vocês tenham gostado, tá? Cheiro, viu, gente?